tudo bem? Ontem foi a nossa primeira aula sobre imersão no método DOMP. E vocês viram como é a classificação das estrias, sobre tratamentos, se é um método definitivo ou não, sobre o mercado de estética no Brasil. Eu comentei que ele é o quarto maior do mundo, perde só para a China, Japão e Estados Unidos. Então tem um mercado, um mar cor-de-rosa para todos os profissionais que queiram trabalhar nessa área. E o nosso método propõe esse intensivo para melhorar a afecção estética de estrias. Então tudo isso foi abordado no vídeo de ontem e hoje nós vamos falar sobre o método DOMP, explicando o que é esse método, o que significa essas siglas e nada mais é do que uma associação de técnicas. É a associação de várias técnicas que eu já testei, que eu já utilizei e tive comprovação de resultados, tanto com clientes, com alunas e também em mim. Eu sou a minha primeira cliente. É lógico que eu também quero provar todos esses tratamentos e escolher o que dá certo, o que dá errado. E foi através da experimentação, né, de utilizar como cliente e também levar isso para a sala de aula como professora e também na prática clínica que eu observei que essa conjugação de técnicas, que essa associação de técnicas tem um efeito melhor sobre as afecções da estria. O método DOMP quer dizer dermopuntura, é o D, o O de ozonioterapia, o M de microagulhamento e o P de plasma. Isso é o método DOMP e é uma associação de técnicas que vai ser utilizada sobre uma metodologia que eu criei. E isso amplia os resultados de uma forma a aumentar a performance do que a gente pode obter em resultados na prática clínica. Como que o profissional pode resolver esse problema? O cliente ele vem ali com a afecção estética. Eu tenho uma estria branca, eu tenho uma estria vermelha, é muito profunda, é muito larga. Às vezes o profissional ele só tem uma técnica, ele só sabe resolver, ele só sabe trabalhar de uma forma. E fica limitado, ele consegue entregar até um certo ponto, melhorar aquela afecção até um certo ponto. A partir dali, ele não sabe o que fazer. Então a proposta do método DOMP é entregar para o profissional de estética, o profissional da saúde, quais técnicas ele pode associar para trabalhar e otimizar ao nível máximo os resultados para o tratamento de estria. O método DOMP se trata disso, uma associação de técnicas testadas e comprovadas por clientes e alunos. Falando sobre a dermopuntura. A dermopuntura, ela não é uma técnica nova. Ela já existe há muitos anos, desde o final da década de 80. Ela surgiu na Argentina e hoje ela é utilizada para o tratamento de estrias e outras afecções estéticas. E a gente utiliza um aparelho muito conhecido, que é o dermógrafo. O dermógrafo, ele é o mesmo aparelho utilizado na micropigmentação. Só que no tratamento para estrias que nós propomos no método DOMP, não utilizamos pigmento. Aqui o foco é tratar esse tecido. A gente vai entrar com subsídios, com ativos cosméticos próprios para a técnica, para melhorar tanto a flacidez, a profundidade, a largura e a coloração dessa estria. Então o objetivo é melhorar o tecido de uma forma natural, sem utilizar pigmentos. E temos ótimos resultados com isso. Então a dermopuntura ela vai fazer microlesões nesse tecido de duas técnicas diferentes, de duas formas diferentes. Isso pode ser escolhido conforme a avaliação do profissional. E a gente fala sobre isso no curso. A agulha de dermopuntura ela tem 0,6 milímetros. Então ela tem a capacidade de lesionar mais do que o roller do microagulhamento. Na verdade, na dermopuntura, a gente vai usar o agulhamento, porque é uma única agulha. A gente vai utilizar uma agulha só e a gente consegue uma lesão mais profunda. E isso já vai desencadear a secreção de fatores de crescimento, que vai sinalizar lá para o fibroblasto produzir novas fibras de colágeno e elastina. A gente entra aí na cascata de inflamação e induzir a síntese de colágeno. Por que então usar o dermógrafo? Eu quero essa ação pontual.
na estria. Porque pensa de uma forma, aquela cama indiana cheia de pregos. Se o indiano deitar naquela cama, ele não vai se machucar, que se chama cama de faqui. Por quê? Tem uma área, claro que todos os pregos são pontiagudos, mas a área é muito grande. Então, a massa sobre essa matéria pontiaguda, ela vai ter uma pressão distribuída. Já quando é um prego só, se a pessoa pisar, ela vai se lesionar, ela vai se machucar muito, porque é uma área menor e aí eu tenho uma carga sobre essa área tão pequena. A dermopuntura ela vai funcionar sobre esse mesmo mecanismo. Eu tenho uma área pequena fazendo uma lesão pontual. E é isso que eu preciso nesse primeiro momento. E o meu cliente ele já vai ver muito resultado somente com a dermopuntura. Eu tenho outras associações, mas a intenção é encantar esse cliente. E ele ficar satisfeito e ele realmente ver o resultado na primeira sessão, que é a proposta do nosso método. E aí falando sobre o ozônio, como o ozônio vai entrar na nossa terapia. Que todo mundo já ouviu falar aí que ozonioterapia é vida, que ozônio é vida, isso já está bem batido. Ozônio é maravilhoso, ele vai ali estimular a célula a produzir mais ATP, adenosina trifosfato, que é energia, é a moeda de troca do nosso organismo. Nosso organismo, para funcionar, ele precisa desse combustível, que é ATP. E nada melhor do que o ozônio para estimular as mitocôndrias a produzir essa energia. O ozônio ele vai desencadear uma reação no nosso organismo que vai secretar, que vai estimular a produção de antioxidantes endógenos, enzimas antioxidantes. Elas têm um nome um pouco complicado, mas aí você dá um pause nesse vídeo, anota que vai conseguir acompanhar super bem. As enzimas que a ozonioterapia vai promover a estimulação no nosso organismo é a superoxidismutase. Para os mais íntimos, pode chamar de SOD. A catalase e a peroxidismutase. Então eu sei que é complicado, né? Então volta um pouquinho, vai parando e anota aí que vai ficar super mais fácil. São enzimas antioxidantes endógenas. E todo mundo sabe que antioxidante é maravilhoso para o nosso organismo. Eu falo que a mesma coisa que nos dá a vida, que é o oxigênio, ele também nos mata, porque ele vai promover uma oxidação. Quando a gente trabalha com ozonioterapia, a gente vai ter ali uma porcentagem muito grande de oxigênio e uma porcentagem também de ozônio. E isso gera uma dúvida. Como assim que o ozônio então vai ter uma ação benéfica, já que ele é oxidante e é uma molécula super reativa? Ele vai estimular essas enzimas endógenas e isso vai acontecer um balanço no nosso organismo. Um balanço entre radicais livres e enzimas antioxidantes. Se eu tenho um equilíbrio, eu tenho o meu organismo em homeostase, que é o equilíbrio do organismo humano. E a ozonioterapia, ela entra no método melhorando não só a ação local, mas ela vai melhorar todo o tecido, não só a ação ali na estria, mas ela vai promover uma melhora da flacidez como um todo nesse tecido. E é algo que a gente não pode deixar de usar. A ozonioterapia, ela foi um divisor de águas na estética. Então ela não podia faltar aqui no nosso método. Aqui então nós vamos fazer uma avaliação e eu vou contar para vocês a história do tratamento dessas clientes. Essa primeira foto foi uma cliente que ela foi feita 3 sessões. E isso já tem muitos anos, já tem mais ou menos uns 7 anos, alguma coisa assim. Eu tive contato com essa cliente depois, porque ela era uma aluna minha, ela acabou fazendo o curso depois, gostou muito da técnica. E aqui na época que ela era só cliente, ela fez 3 sessões e a gente conversando ao longo dos anos, né, que foram se passando, ela contando, eu perguntando, né, e aí as estrias que nós tratamos, voltou, você percebeu alguma mudança? E isso foi fala dessa própria aluna, comentando que, olha, eu engordei, emagreci e a região que me incomodava continuou da mesma forma, não retornou aquelas estrias que nós tratamos. Na época, o que incomodava ela eram as estrias da parte anterior da coxa, na parte da frente da coxa.
ela relatava que tinha vergonha de usar short, se sentia muito incomodada, e foi algo que depois do tratamento ela ficou super satisfeita, já conseguia colocar o short que tanto queria e foi 100% de satisfação. Na segunda foto, foi uma aluna também que comprou o método e aí ela fica me cobrando até hoje, né? Fala assim, olha, eu preciso tratar o outro lado. Porque ela sentiu a técnica, né, durante o curso, para ter também uma percepção de qual incômodo que o cliente dela ia sentir. E nessa foto nós podemos observar uma grande melhora das estrias. Nos dois casos aqui são estrias brancas. E a gente teve uma melhora tanto da tonalidade da pele, da qualidade de pele como um todo e da própria estria. Então é o que mais me encanta nesse trabalho. Porque a gente está falando de estria, um foco nessa afecção, mas a gente vê uma melhora da pele como um todo, do tecido como um todo ao redor. Vê a pele mais macia, mais hidratada, mais clara. A estria ali tem uma tonalidade mais uniforme com a pele. E no segundo caso aqui, na segunda foto, ela experimentou a técnica no curso, não foi uma cliente que deu sequência no tratamento. Então isso é super importante da gente observar como que é eficiente o tratamento. Basta você seguir todas as orientações, seguir a forma de trabalhar, que o cliente vai ter ali uma satisfação e deixar bem claro que é um tratamento. Então isso tem que, conforme a avaliação, o profissional ele vai decidir ali quantas sessões precisam ser feitas, conforme o desejo desse cliente, até o ponto que ele não fique incomodado mais com a estria existente. Então foi dois casos muito legais de trabalhar, eu sempre fico encantada com os resultados. E não tive também nenhum problema com intercorrência, tanto modelo, cliente, aluno, reclamando de intercorrências como mancha branca ou mancha escura, ou que tenha feito o procedimento e não viu nenhum resultado. Então isso é super importante, porque quando o aluno ele investe em um curso, ele quer o retorno daquilo e é mais que justo. E o cliente também, em contrapartida, quando ele acredita no profissional, ele compra um procedimento querendo uma solução do problema. E aí entra o profissional falando com todas as letras que não existe milagre, existe tratamento e que se todos esses passos forem seguidos, a gente vai conseguir uma satisfação, vai conseguir uma melhora da afecção estética. Falamos sobre o que é o método DOMP, o que significa o D de dermopuntura e falamos mais sobre essa técnica, o O, que é de ozonioterapia, e falamos bastante de ozonioterapia, que é uma técnica maravilhosa e tinha que estar no método. E hoje na aula 3 vocês vão descobrir o que é o M e o P. Então vamos falar sobre microagulhamento e jato de plasma. O P vem de plasma. Falando de microagulhamento, por que eu inseri aqui o microagulhamento no nosso método? Já aqui no vídeo anterior eu falei que a dermopuntura ela funciona de uma forma mais pontual, trabalhando ali focada na estria. O microagulhamento ele entra para a gente ter uma melhora geral do tecido. Então a gente vai utilizar ali um roller e aí eu não consigo focar na estria, mas eu pego ali a região que tem estria e melhoro a flacidez como um todo. Eu vou entregar para essa cliente uma melhora da pele, uma melhora da flacidez. E auxiliando ali, utilizando o drug delivery, eu vou dar mais aporte de ativo, nutriente para o fibroblasto, produzir mais colágeno e elastina e ainda também ativos clareadores para evitar uma micropigmentação ou até clarear uma pigmentação já existente. Então o M do método DOMP é o microagulhamento. E falando sobre o jato de plasma, o P do nosso método. Jato de plasma é um dos tratamentos que eu mais gosto de trabalhar. Então tem um tempo já que eu trabalho com essa técnica para várias outras afecções e aqui em específico para estria a gente tem que trabalhar com uma certa cautela, porque ele é um tratamento perfeito, maravilhoso, mas se não souber usar, não usar da maneira correta, ele pode causar intercorrências que são bem difíceis de resolver. Quando a gente fala de jato de plasma, todo mundo já ouviu falar em algum momento
Hoje já tem até propagandas na TV que fala plasma, o quarto estado da matéria. E realmente, ele é o quarto estado da matéria. Ele é um gás ionizado. E no caso, a gente vai ter aqui o gás atmosférico, junto com a corrente elétrica, que vai formar um plasma. Esse plasma ele vai entregar energia para o tecido. E um plasma verdadeiro, ele vai causar uma lesão na epiderme, tanto que a gente vê as lesões esbranquiçadas ou amareladas, e ele vai aquecer a derme. Então ele vai ter um efeito ali imediato de retração das fibras de colágeno e elastina, causando um efeito lift. E com o passar dos dias, devido a esse aquecimento e a lesão epidérmica, ele vai promover uma síntese de colágeno e elastina. E isso tudo é benéfico para a gente ter uma melhora do tecido como um todo e uma melhora também da afecção a ser tratada, que no nosso caso é a estria. E a gente consegue uma melhora significativa da profundidade e da largura também. Só que tem que ter muito cuidado, como eu falei anteriormente, se não souber trabalhar, vai causar intercorrências e o seu cliente ele vai reclamar, olha, eu não queria trocar uma estria por uma mancha, ou uma estria por uma mancha branca, que é pior ainda. Então tem que usar com extrema cautela. Fotos que a gente vê na internet, vídeos que a gente vê na internet, não são parâmetros para ser utilizado na vida real. Então, quando você tem ali um curso que te fala realmente a metodologia, a intensidade a ser trabalhada, o espaçamento entre as sessões, isso são todas informações que você não encontra nos vídeos bonitos da internet, que mostra aquelas fulgurações com a lesão mais escurecida. Essa lesão escurecida a gente não vê de imediato no jato de plasma. Tanto que os alunos, quando vêm fazer um curso, falam que tinham uma visão completamente diferente do plasma, achando que ficava aquela lesão enegrecida imediatamente. E não é assim que acontece. Por isso que é de extrema importância essa capacitação. E a minha obrigação aqui, o meu compromisso, é entregar uma metodologia que já foi testada, aprovada, com alunos que já estão ganhando dinheiro com a técnica e que não tem problemas com intercorrências, e se tiver, que saibam resolver. Então tem todo um estudo por trás disso e toda uma equipe que vai poder entrar em contato com esse aluno, falar diretamente com ele para solucionar todas as dúvidas. E isso traz mais segurança, porque é dessa forma que a gente decide trabalhar, uma forma correta que vai entregar realmente um produto de qualidade para o aluno e ele não vai se sentir ali abandonado, principalmente quando se trata de um curso online. Às vezes muita gente tem resistência em fazer um curso online, mas a gente fez tudo com tanto carinho para o aluno ter essa experiência do presencial. E tem toda uma equipe por trás para solucionar todas as dúvidas e tudo muito bem explicado para ninguém ter problemas com intercorrências graves ou que saiba resolver as mesmas. Agora eu vou apresentar para vocês um vídeo e vou narrar para vocês o que foi feito nessa cliente para vocês entenderem melhor sobre a técnica. Aqui vamos iniciar o tratamento de estrias brancas, mas tem regiões hiperpigmentadas, escuras. Aqui é uma pele masculina. Vou iniciar com a asepsia, como todo método, como todo procedimento tem que começar. Os mesmos produtos a gente vai utilizar para higienização, que é a espuma de limpeza com clorexidina, ok? Ela tem Fulcogel e PCA sódio hidratante. Higienizar bem a região. Removi a espuma. E aqui eu vou aplicar a água antisséptica, que tem clorexidina, extratos de amamelis, que é calmante,
e aminoácido com ação hidratante. Aqui eu vou usar a técnica de ozonioterapia. Tenho que aguardar estabilizar o fluxo do oxigênio, enchendo a seringa com o ozônio, iniciando a aplicação do ozônio. A ação da lesão mecânica da agulha já tem uma melhora na estria. E aqui, qual que vai ser a ação do ozônio? Ele vai ser um estimulante da mitocôndria celular. Isso vai promover uma melhora do tecido, obrigando o fibroblasto a trabalhar mais. A gente costuma dizer que o ozônio, na verdade, ele obriga o organismo a trabalhar melhor. Olha a pele enchendo de gás. Aqui eu vou ter uma melhora por duas ações, mecânica e a ação do ozônio. E eu tenho uma ação do gás de ozônio, estimulando essa formação de colágeno e elastina. A agulha tem que permanecer a 15 graus em relação à pele. E eu vejo insuflar a região. Percebem que tem uma melhora da coloração? Parece que é instantânea. Mas essa melhora, esse clareamento instantâneo que a gente tem impressão, é porque leva oxigênio para o local. A insuflação do tecido.